Fala pessoal, começando mais um Trocando Ideias com o meu professor Luizinho e meu parceiro Marcos Dias. Em recuperação ainda. Recuperação, devagar. Mas hoje eu tô feliz, né? Você sabe que, claro, além de ter um convidado super especial, né? É especial até pelo nome, né? É, até especial pelo nome. Hoje eu estou completando 61 anos de vida. Isso mesmo, parabéns. Né? Obrigado a todos muitos aí. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Obrigado. Né? Vocês já vão conhecer o convidado e já nós vamos falar. Episódio 42, hein? 42. Parece que foi ontem, né? Verdade. Né? Que coisa. Agradecer o Gui, agradecer a Sofia, nossa nova nossa contratação, coraçãozinho para ela, chegando aqui com a gente. Nada como um toque feminino aqui na equipe, para a coisa funcionar de fato. A coisa funciona bem, exatamente. Vamos agradecer nossos patrocinadores. Vamos fazer uma breve apresentação aqui de quem, como a gente costuma dizer, amassa o barro desde sempre, né? E dá essa força aqui pra gente desde o início, né? É isso aí, vamos lá? Começar com nós? Vamos lá. Maria, Ecos Studio, você que quer tirar do papel o seu projeto de podcast, videocast, webinário, videoaula, tudo que você precisa em audiovisual, você conta aqui com o pessoal da Ecos Studio, desde a criação, roteiro e distribuição, a ferramenta mais eficiente para conectar a sua marca, né? Podcast hoje é a bola da vez. Brasil é o consumidor, é o primeiro, né, no mundo em consumidor de podcasts. Então, tá perdendo tempo. Se você quiser conectar você, ou a sua empresa, ou a sua marca, ao seu público, é só produzir um podcast aqui conosco. Vou passar o WhatsApp, 11 919 72 87 16, 11 19 72 87 16, ou então pelo site. Tem aqui também o nosso GCzinho, tá rolando na tela. Ecos Studio, já tá aí na tela também como se escreve Ecos, ecosstudio.com.br. Lembrando que o Ecos Studio está aqui dentro do polo Unip Taboão da Serra. E para falar da Unip Taboão da Serra, nada melhor do que ele. Professor Luizinho, o aniversariante do dia. Obrigado. Gente, você quer realmente fazer uma graduação, uma pós-graduação com qualidade? É aqui no polo da Unip. Fala com a Cristina, você vai ter um desconto super especial. Fala que assistiu aqui o Trocando Ideias e você vai ter um desconto mais do que especial. E como é que é a matrícula? Primeira parcela que já é a matrícula de quanto? R$99. Nem R$100. Não, olha, hoje então falando de preço de cafezinho, não é nem um cafezinho por dia, é bem menos. É verdade. Um cafezinho por dia. Então o seu futuro depende das escolhas que você faz no presente, é verdade. Pensa lá, pense agora para pensar no futuro. E conquistar o quê? Tá ali, como é que chama aquilo, Marcos? Capelo, aí, você, a gente espera. O seu diploma te espera aqui. Vamos deixar o contato aí para falar com a Maria Cristina, né? Com a Cristina e a Maria Eduarda, né? Pelo WhatsApp, 11 9 16 42 70 74. Fala que assistiu aqui o Trocando Ideias, que, olha, vocês vão ser bem atendidos, já pensando no segundo semestre, já estamos entrando no segundo semestre. Chegando no meio do ano, né? Passou rápido esse ano. Terminando. Janeiro parece que demorou uma eternidade, aí veio fevereiro um pouquinho mais rápido e agora já estamos em junho praticamente. Eu queria te falar um detalhe, ontem nós comemoramos o Dia do Abraço, comemoramos o Dia do Pedagogo, comemoramos também o Dia do Assistente e Auxiliar Técnico de Enfermagem, esse profissional que cuida da gente na área de saúde, não é verdade? Vamos falar agora da Repcel. Ferramenta importante para você, né? Celular é muito importante, você que tem o celular de qualidade. Mandar um grande abraço pro Rob. Rob, se você está devendo sua visita aqui pra gente, estou esperando você aqui. Tá nos preparativos. Vamos falar do Repcel, né? Então. É verdade, vai casar. Falando agora sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. Tela quebrada, bateria ruim, Repcel resolve. Serviço rápido, peças originais, qualidade garantida. Anote o WhatsApp, 11 9 37 34 99 52. Seu celular novo, sem complicação. Assistência até em 4 horas. Repcel, chama que resolve. Verdade, maravilha, né? Dependendo do serviço, no mesmo dia você já pega o seu celular, olha só que bacana, né? E ele também tem a película, né? Sim, película para todos os tipos de modelo. Você tem um modelo mais antigo aí que quiser reaproveitar e tem uma película de segurança, ele já tem a maquininha lá que faz o plot de recorte. Tá feito. Negócio capinha bacana. Também capinha personalizada. Muito legal. Obrigado, Robson. 3 lojas, a mais recente ali perto do Valo Velho também, né? Super bem localizada. Dentro do Caçula, mais próxima aqui é dentro do Caçula, né? É isso aí. Parque Pinheiros. Vamos falar para você que está procurando o sonho da casa própria, falar de um pessoal que dá uma assessoria, não uma imobiliária, P4 Negócios Imobiliários.
Sonha em ter a chave da sua casa própria? Mas deixe a burocracia por conta do pessoal da P4 Imobiliária. P4 Negócios Imobiliários. P4 tem a solução perfeita para você, assessoria completa e financiamento imobiliário com todos os bancos para garantir as melhores taxas e, é claro, as melhores condições do mercado para você. E o melhor de tudo, olha só que bacana, você não paga nada até a emissão do contrato. Isso mesmo, a assessoria especializada te acompanha em cada etapa da sua conquista do primeiro imóvel. Para de perder tempo aí procurando o financiamento ideal. Fala com o pessoal da P4. Dê o primeiro passo ao rumo do seu sonho. Entre em contato agora através do telefone 3739-2567 ou então pelo WhatsApp 11 95743 1375 e pode pessoalmente tomar aquele cafezinho com o pessoal da P4, né? A rua Amaro Cavalheiro 347 no Parque Pinheiros, também aqui pertinho. P4 Negócios Imobiliários, o imóvel certo na hora certa para você. É que eu falo, né, Marcos? Toma cuidado pro seu sonho não virar um pesadelo. Então, realmente, de fato, né, isso é importantíssimo. Você às vezes pega um imobiliário e o pessoal não te dá a devida atenção. Lá na P4 você vai ter uma assessoria completa. Por falar em assessoria, olha só, Adler Consultoria, o pessoal que está dando a solução completinha para você em soluções contábeis que impulsionam o seu negócio. Na Adler Consultoria você tem as condições especiais de, olha só, assessoria contábil, simplificando a sua gestão financeira, consultoria estratégica, planejamento fiscal e tributário sob medida, regularização de empresas, isso é super importante. Deixe a burocracia de lado, deixe com a Adler Consultoria. Foco no crescimento enquanto cuidamos da sua contabilidade. O WhatsApp da Adler é 3682-4243, 11-3682-4243 ou também pelo site adlercc.com.br, também aqui no GCzinho. Adler Consultoria, parceiros do seu sucesso financeiro. É verdade, né? Tem que cuidar da saúde da sua empresa, né? E começa com uma boa administração, uma contabilidade. E saúde dos olhos, hein? Como é que vou falar do Marcelo. Ótica Visão, sua melhor opção. Veja o mundo com clareza e estilo. Na Ótica Visão você encontra lentes de alta qualidade para todas as necessidades. Né? Armação modernas e confortáveis. Isso é importante para uma coisa que tem um óculos, né? Sim. Incomodando, não é verdade? Atendimento personalizado, exame de vista no local. Aliás, é no subloja, né? Na subloja. Fica legal. Facilita a vida, né? Cuide da sua visão com quem entende do assunto. Entre em contato pelo WhatsApp 940-87-5858 ou vá na loja pessoalmente, na rua Ernesto Rosa da Fonseca, número 219, Itaú na Serra. Fica ali do lado do Correio, né? Isso, em frente à agência do Banco Itaú. Ótica Visão, mais que um óculos, uma nova perspectiva de visão para quem quer ver longe. Grande Marcelo, um abraço, vamos lá? Vou pedir um cascainho lá para a agência do Itaú, né? Que a gente sempre cita eles aqui. E o Correio também, estamos falando do Correio, sempre, é verdade. Bom, comércio de ferragens e ferramentas é óbvio. Eletrificar na sua casa elétrica de confiança. Na Eletrificar temos tudo para o seu projeto elétrico. Materiais elétricos de qualidade para instalações super seguras, iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes, cabos, disjuntores, tomadas e muito mais, com garantia, claro, grande variedade. Tudo isso com atendimento especializado, preços competitivos e, é claro, com os produtos das melhores marcas do mercado. Anote o telefone 4557-2201, 4557-2201, ou então vá pessoalmente aqui na Embu das Artes, Elias Yasbeck, 2775B, em Embu das Artes. Eletrificar, energia para iluminar os seus projetos. Tem que pensar na qualidade, a energia é um negócio, né? Faltando ar. Vamos que vamos agora Bora. Apresentar, né, um convidado. Sim. Quero agradecer, Marcos, mais uma vez pelo convidado. Está sendo uma honra conhecê-lo aqui. Muito bacana. Faça as honras aí, por gentileza. Bom, vou apresentar como Marcos Costa, talvez você pelo nome não saiba de imediatamente, mas você vai ter através dele a apresentação dele, porque o currículo realmente é muito extenso. Eu não consigo nem ler tudo, aqui vai demorar praticamente meio episódio. Então, Marcos Costa, para quem não se lembra, foi candidato também a prefeito aqui por Taboão da Serra pelo Partido Novo, né? E eu já tive a grata surpresa de conhecê-lo pessoalmente desde a época da eleição, né? Independente de qualquer coisa, é uma pessoa realmente que encanta, né? Desde o primeiro papo. O professor Luizinho já teve essa ideia aqui, então é um prazer muito grande receber você aqui e agradecemos também por você ter aceito o nosso convite. É isso aí, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Luizinho, Marcos, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Professor, parabéns pelo seu aniversário. Agora sim, né? Uma data especial aqui. 61, 61 anos. Olha aí. Tô chegando. Meus parabéns. Espero que você não me passe. Olha, eu sou nascido aqui em Taboão da Serra, né? Tive a bênção de nascer aqui na nossa cidade, em 1976, no antigo Hospital Meta,
Que era onde é hoje o... Hoje é um polo da faculdade... Unifec. Unifecaf. Unifec. Isso. Tá? É um polo ali perto da igreja Santa Terezinha, né? Isso. E lá tinha o Hospital Meta e eu nasci lá. E foi muito bom para mim porque pude conhecer a cidade, enfim, numa época em que eu sou ali da região do Jardim Monte Alegre. Então você tinha agricultores que tinham, enfim, gado, enfim, era algo muito... Tinha isso nessa época? 7,6? Sim, nessa região. Tinha japoneses até, falou que Sim. tinha... Na verdade, os japoneses foram os primeiros colonizadores de Taboão. Eu vi isso daí na história, os japoneses, Sim, exatamente. ali onde é a Praça Nicola Vivilecchio, né, que inclusive está passando por algumas intervenções até controversas, mas enfim... Da fonte. Exatamente. Mas ali tem, inclusive, um memorial ali em homenagem aos japoneses. Muitos taboanenses não sabem, mas os japoneses foram os primeiros colonizadores aqui de Taboão. Né? Foi isso que eu vi mesmo ali. Tem aqui Zeimon também, que dá nome à avenida, né? Exatamente, né? Em virtude dessa boa origem nossa. E, enfim, né? Sou nascido, né, de bons pais, né, que me passaram valores muito importantes na vida. Minha mãe já é falecida, mas ela foi funcionária pública do governo do estado na educação. É mesmo? Olha. E eu pontuei isso em alguns momentos na campanha, né? Porque nada como os legados que nós recebemos. A minha mãe, ela tinha visto dela até a quarta série primária. Tá. E então teve seus filhos, enfim, acabou separando-se do meu pai. E nós tivemos uma fase de muitas privações, muitas dificuldades, né? Até que a mamãe decidiu voltar a estudar. Olha que legal. Então ela fez supletivo ali no Domingos Mione, no Rui Barbosa também, prestou concurso e passou para ser servente de escola no governo do estado. Olha que coisa linda. E a primeira escola que ela trabalhou foi o Armando Andrade. Né? Que legal. Só que ela não se contentou e continuou estudando. Né? E anos mais para frente, resumindo muito a história dela, ela passou num concurso para copeira da diretoria de ensino. E aí, mais para frente, ela prestou concurso e aí ela ingressou na área administrativa. Ou seja, ela se aposentou fazendo a folha de pagamento dos professores de toda a nossa região. Taboão da Serra, Embu, Juquitiba, São Lourenço. Nossa, coisa linda. Né? Então, para mim foi um grande exemplo, né, de que você não pode aceitar uma realidade dura. Né? Você precisa aprender com ela, arregaçar as mangas e buscar os resultados. Que eles vêm, com esforço e dedicação eles vêm. E ela tinha uma letra linda, maravilhosa, adorava a língua portuguesa. Eu tinha muita dificuldade em diferenciar no português o que era análise sintática, análise morfológica, e foi a minha mãe que me ensinou isso. Nossa, coisa linda. Hein? O que era sujeito, o que era verbo, o que era objeto direto, predicado, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, sabe essas questões? Não entrava na minha cabeça. Um dia, à tarde, eu, né, triste, que tinha uma nota ruim, minha mãe, vem cá. E minha mãe me ensinou. Sua mãe. Então, é algo que, enfim, né? E tive, enfim, né, várias oportunidades. Sou membro de uma igreja que o pessoal chama a Igreja dos Mormons, mas na verdade é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E deixa eu te falar um negócio. A minha esposa tem um parente que só que ele é de Jaú. Olha aí. Da turma de Jaú. Olha aí, que bacana. Da Igreja dos Mormons também. Isso. Olha que coisa. E eu tive a oportunidade, eu conheci a igreja com 15 anos de idade. Né? Eu nasci católico, né? Fui batizado, claro, na Igreja Católica, tenho um respeito grande pela Igreja Católica, mas aos 15 anos eu conheci a Igreja de Jesus Cristo, né? Através dos missionários. E quando eu fiz 19 anos, eu fui chamado a ser o missionário da igreja. E eu aceitei o chamado e fui designado para servir na Amazônia brasileira, na Missão Brasil-Manaus. Que coisa linda. Ou seja, eu nunca tinha saído praticamente de São Paulo, né? Nunca tinha andado de avião na vida. Olha. E então eu fui para Manaus. E ali foi um período mágico, encantador na minha vida. E posso falar um negócio? O objetivo é um projeto que chama Escola da Natureza. Olha aí. Que é um barco que fica navegando com os alunos e fazendo pesquisas. Olha que bacana. Naquela região. Daquela região. Muito legal, né? E o trabalho de um missionário, ele vai além do proselitismo
religioso. Tá. Existe um dia na semana que precisa ser dedicado a um projeto de serviço. Tá. Então, eu ajudei a pintar a casa de pessoas idosas. Eu lembro de uma senhora que ela tinha um pé de abacate gigantesco que ela precisava cortar. A prefeitura cortou, mas tinha que tirar o tronco e a raiz. E eu e meu companheiro fizemos aquele trabalho. Né? Então, eu lembro em uma ocasião que um elder gaúcho, que com ele aprendi muita coisa também, nós estávamos andando numa rua, estava uma chuva torrencial e uma senhora com uma bicicleta com um teçado, que é o facão, eles chamam de teçado lá, ela cortando o capim, e nós paramos, né, e perguntamos, por que a senhora está cortando o capim? Eu crio preá para vender, para alimentar meus filhos. Aí meu companheiro pegou a bolsa dele, deu para mim, pediu licença para ela e começou a cortar o capim para ela. Nossa. Aí eu olhei aquilo, eu falei, puxa vida. Aí eu falei para ela, senhora, segura as nossas bolsas. Eu fui lá ajudar ele, né? Que coisa linda. Então, são coisas... Isso você tinha quantos anos? 19 anos, eu voltei com 21 anos. De 19 para 21 anos. Então, são coisas que você vê que aqui não é comum. A gente não vê esse tipo de atitude humana. Muito pelo contrário. Né? Exatamente. A gente vê muitas, infelizmente, às vezes, a indiferença de muitas pessoas. E eu vi aquilo e falei, gente, olha só que bacana. Né? E sofrimento ali, né? Muito sofrimento. Né? Haviam invasões, tanto no Acre quanto em Manaus, onde eu passei, que você tinha aquelas invasões, né? Casas de madeira, enfim, e o pessoal fazia ligação elétrica clandestina com um arame farpado na altura do peito da gente. Então você podia ser eletrocutado. E às vezes, para dar palestra para as pessoas, a gente tinha que passar por baixo desses arames farpados. Caramba, Marcos. Então, enfim, são várias situações que a gente viveu lá. Você vê como é que é. A gente vai quebrando todo o roteiro, como sempre. Dentro do Colégio Objetivo, né, porque o Objetivo que é dono da Unip, não é a Unip, que nós tem um festival de música e eu fiz uma homenagem ao Chico Mendes. Olha aí. Não é o Fico, não é? É o Fico, É o Fico? Fico, exatamente. Nós fizemos um samba em homenagem ao Chico Mendes, que foi uma das pessoas, né, que você sabe, que brigou tanto naquela região. Seringueiros, né? Brigou tanto, né? E até hoje não se resolveu nada. Então, né? Havia lá no Acre, né, os chamados soldados da borracha, né, que eram geralmente pessoas migrando do Nordeste, do Ceará, né, na sua grande maioria, e que iam lá viver vida bem difícil, né, na extração do látex, né? E, enfim, mas o Acre é um estado muito, né, peculiar. Eu gostei muito da passagem, né, por Rio Branco, lá no Acre, e tem muita história bacana. Tem até uma cidade lá no Acre que chama Tarauacá, e lá eles têm um abacaxi gigante, literalmente, enorme, que eles chamam de ananás, né? E tem uma festa anual desse abacaxi lá, e vai gente de tudo quanto é lugar. Parece uma jaca. Maior que jaca. Maior que jaca? Sério. Maior que jaca? Maior que jaca. E o pessoal, aquele que conseguir produzir o maior, tem até um prêmio lá. Olha que legal. Você vê, são coisas interessantes que o brasileiro não sabe, né? Então, mas... e quando eu passei pelo Amazonas, na cidade de Itacoatiara, eu conheci de perto essa questão da extração da madeira. Tinham duas empresas que hoje acho que já nem existem mais, norte-americanas, que era a Carolina e a Getal na época, e a cidade vivia em função. Hoje tem um porto lá, tá, né? Mas a cidade vivia em função dessa extração de madeira. Mas no caso, legalmente, né? Hoje a gente vê que tem tanta coisa que não está correta. Você imagina lá nos idos de 1995, 96. Não devia ser 100% legal assim. Né? Mas, enfim, o Brasil é um país riquíssimo, né? A Amazônia brasileira é um encanto. Né? Eu tive a oportunidade de ir lá no Encontro das Águas, do Rio Negro e Solimões, em que, por conta da densidade diferente das águas, elas não se misturam. Isso. Então você tem aquela água, uma mancha de água barrenta e com aquela água negra. É coisa linda de se ver, sabe? E sem contar que o povo da Amazônia é um povo que tem um coração maravilhoso. Né? Recebe bem, né? Foi muito bom. A gente fica triste, né, Marcos? Eu tenho os dois Marcos aqui, né? A gente vê como o Amazonas está no olhar das pessoas de fora, né? Dos outros países,
muitas vezes explorando lá dentro, né? A briga maior que não do Guarani, né? Isso. O Guaraná, quer dizer, né? Isso. Que é nosso. Da cidade de Maués, inclusive. Não é verdade? E foi patenteado por quem? Mas vários, né, foram patenteados. Mas o Japão teve uma época que tentou patentear o cupuaçu. É mesmo? Hoje o cupuaçu ele está se difundindo mais, né? Assim como o açaí está se difundindo mais aqui no sudeste. Mas há muitos anos, já na década de 90, os japoneses tentaram patentear o cupuaçu como uma fruta deles. Sim. Quase conseguiram, tá? Então, tem muita riqueza, né, nesse nosso Brasil. Agora, o atraso que existe lá na Amazônia, ele se dá devido a esse modus operandi dessa política velha. E sendo bem honesto com vocês, Taboão da Serra padece do mesmo mal. Tá? Porque triste, Taboão, se você comparar em algumas regiões de Taboão da Serra, parece que você está num rincão, né, afastado do Brasil. E as pessoas, quem vive o dia a dia da cidade sabe disso. Todo o avanço que Taboão da Serra teve até hoje se deve à iniciativa privada, não ao poder público. O poder público não fez nada de tão significativo para a cidade evoluir. Né? Nós podemos discorrer sobre vários temas, mas um deles, por exemplo, é a limpeza urbana. Você percorre as periferias de Taboão da Serra, você vê esse monte de caçamba com lixo transbordando, né? E criancinhas ali brincando do lado. Tá? Então, por isso que eu falo que muitas vezes você parece estar num rincão afastado, né? Totalmente desprovido de informação, de estrutura, e não é o caso. E perdemos empresas também aqui, né? A Toco foi embora. Olha, havia a Toco do Brasil, né? A Niase foi embora. A Niase, né? A Giroflex, e mais lá atrás a Dinapac, né? Que fabricava esses tratores compactadores de solo. Tinha um negócio de madeira que era aqui, que é perto da indústria, que era prédio da indústria farmacêutica, que era um negócio de madeira também, que é bem do aquele terreno do lado, ali onde é o Senac. Isso, que está desocupado até hoje. Até hoje, entendeu? Olha só quantas empresas... muitas empresas foram embora. Mas isso tudo por quê? O político, e a gente precisa virar essa página dessa geração, o político ele tem essa mania de extorquir as empresas, de pedir favores para que ele se perpetue no poder. E chega uma hora que a empresa não aguenta mais, porque ela já tem os impostos. Tá? O governo é um sócio compulsório. É verdade. Os governos, né? Enfim, municipal, estadual e federal, são sócios compulsórios. E aí vem o vereador da cidade, por favor, me ajuda aqui a construir, às vezes pede eletrodomésticos, enfim, uma geladeirinha para um setor A, enfim. E as empresas chegam uma hora que se cansam disso. Tá? A empresa ela quer oxigênio, fôlego para trabalhar e trazer dividendos para a cidade. Mas por décadas nós tivemos políticos que não tiveram visão. Né? Na gestão do Fernando Fernandes, inclusive, muitas dessas empresas foram embora. E esse modus operandi dessa política velha que impera em Taboão vem desde a época dessas pessoas. Tá? E aqui não estou aqui para atacar a UBF, são fatos. Né? Se você pegar cronologicamente a história da cidade, você vai ver que vem desde essas gestões. Né? Na época do Buscarini, Armando Andrade e os prefeitos que antecederam, né, os primeiros prefeitos da cidade, eles tinham foco no desenvolvimento da cidade. O Armando Andrade e o Buscarini, eles disputavam para ver quem construía mais escolas. Olha que coisa. Tá? Então, criou-se lá, naquela época que se criou-se o Amor Perfeito, que é um programa que tinha que ter sido uma PAI taboanense, né? Tinha que estar nesse nível hoje, mas foi abandonado, não é? Mas eles tinham esse cunho, esse tato, esse carinho com a cidade. Hoje você vê que é tudo meramente interesse próprio, toma lá da cá, perpetuação de poder. Eu diria que o último prefeito que tinha um carinho pela cidade, embora que eu fiz parte do governo, mas depois eu vi que infelizmente se desencaminhou, foi o Dr. Vilásio. Eu acho que foi o último nome de prefeito que tinha carinho pela cidade. Não, embora hoje, ideologicamente, por princípios, eu me distanciei bastante, né, porque entendi que não era aquele o melhor caminho para a cidade, e o segundo mandato dele, infelizmente, mostrou isso. Mas era uma pessoa que tinha essa sensibilidade, gostava de gente, né? Então, isso se perdeu.
né? Isso se perdeu, né? Você vê as campanhas eleitorais, é tudo um balcão de negócios. E o que entristece é que o taboanense, infelizmente, muitas vezes as pessoas se deixam levar. Reclamam bastante, mas na hora da eleição cedem para essa velha política. A prova disso é a composição da nossa Câmara Municipal. Isso é tão triste, né, Marcos? A gente vê que uma cidade tem potencial, que eu falei para vocês, eu cheguei aqui em 2005 e adotei, é a minha cidade, respeito, né? A gente fica triste, né? Sim. Porque o povo, ele tem a condição, né? Tem vamos dizer, a caneta na mão e não sabe usar. É isso aí. Nós estávamos discutindo esses dias, o Brasil está passando por um problema sério, questão de educação. Hoje a mão de obra nossa está péssima, a nossa educação está defasada. Pouca gente querendo se formar como pouca professor. gente, exatamente. Eu fico triste, claro, nós temos hoje um ministro da Educação que, desculpa, está fazendo um monte de coisa que eu particularmente não gosto, né? Eu acho que a coisa tem que ser estudada. Está querendo restringir, inclusive, o ensino EAD? EAD, exatamente. Mas isso a gente sabe o motivo, a gente tem que trabalhar, a gente sabe o motivo, né? Então, o EAD, na verdade, deu oportunidades para as pessoas que não tinham condições. Eu lembro que estudar uma faculdade particular era caríssima. É isso mesmo. Quem podia estudar uma faculdade particular, é isso né? mesmo. O EAD deu essa possibilidade. Eu acho que a gente pode regular e preparar melhores profissionais. Então, a gente está caminhando hoje eu estou preocupado o que vai ser daqui 30 anos, essa geração que está vindo, o que vai ser no Brasil. Já tivemos uma perda significativa durante a pandemia, né? Sim. Principalmente para os pequenos. Né? Vai lembrado, ficaram pelo menos 3 anos aí em defasagem, segundo os estudos. E aí, recentemente saiu um estudo, né, dizendo que nós temos um número alarmante de 30% de analfabetos funcionais. Meu Deus. E isso é algo muito preocupante. Se você vai na porta de qualquer escola aqui em Taboão da Serra e pede para um jovem, me fala quanto que é 5% de 12, ele entra em paranoia. Algo que é básico. As pessoas não sabem. Interpretação de texto, né? Mesmo interpretação de texto. Exatamente. Leia essa frase e sintetize. Resuma essa frase. Quer que eu fale um negócio que aconteceu pior, que estava eu e meu parceiro, a gente tem o Conecta, o campeonato, e eu tava os pais, crianças, eu falei, o que está escrito no meio da bandeira nacional? Ele fez um quiz no meio do campeonato lá só para se descontrair. Você acredita? Não sabia. E não sabia o significado daquela única estrela sozinha. Nem as demais, né? Nem imagina, né? Vai ser difícil. Você vê que absurdo. Mas eu acho que é simbólico isso que você fala, né? Porque o que está faltando no Brasil é exatamente isso. Falta ordem. E onde não tem ordem, não há progresso. Você vê que crise. É isso mesmo. Tá? Enfim, né? Taboão, por exemplo, ainda estamos padecendo muito com violência. Há pouco nós falamos aqui o que te deixa incomodado, não é, professor Luizinho? De Taboão toda hora está figurando Eu fico incomodado. Na grande mídia com ocorrências policiais, enfim. Né? Mas por quê? Falta ordem. Então nós precisamos exatamente de políticos visionários que não tenham medo de investir na cidade, de batalhar pela cidade, mas antes de políticos visionários, temos que ser um povo visionário também. Um povo que não se venda a esse toma lá da cá, as figurinhas carimbadas na cidade. Né? E eu digo, para que haja um corrupto, é preciso haver um corruptor. Então, você hoje, que bateu na porta do vereador ou da vereadora, para que ele passasse você na frente numa consulta, você, com todo respeito, é um corruptor, é uma corruptora. É conivente, né? Exatamente. E aí, quando chega o período da eleição, ele vai cobrar esse favor que você fez. E você vai sentir com a consciência pesada, falar, deixa eu votar nele porque ele me ajudou. E aí esse ciclo não melhora nunca. E a grande culpada disso é você, que pede para passar na frente na fila. Como se a sua saúde fosse mais importante que a saúde dos outros. Quando, na verdade, nós temos que ter vereadores e prefeito que revolucionem a cidade de modo que todos sejam bem atendidos. Esse devia ser
essa devia ser a sua preocupação, taboanense. E vou falar um negócio, Marcos, para a gente até finalizar essa parte política. Na minha opinião, todo prefeito, todo deputado, todo vereador, todos esses que cuidam da sociedade, são servidores públicos, deveriam usar escola pública, hospital público. Concordo. Porque eu imagino assim, eu sou um padeiro, faço meu pãozinho, mas eu vou comer na padaria do lado. Alguma coisa tem de errado aí. Concorda comigo? Com certeza. Eu acho que eu tenho certeza, se começasse a ter essa... Tá bom, você quer ser? Tudo bem, você vai querer ser vereador, só que você vai usar hospital. Mas teve esse questionamento com o ministro. Por que o seu filho estuda em escola particular? Porque eu tenho condições de pagar. Olha aí, tá vendo só? Olha a resposta. Então, isso é triste. Na né? campanha para prefeito, agora no ano passado, eu assumi esse compromisso, que se fosse eleito, durante todo o meu mandato, eu só ia usar a rede pública municipal de saúde. Né? Olha que bacana. Então, mas é isso. Mas infelizmente, não é isso que o povo até então quis. Vamos ver como vai ser nas próximas eleições. E uma coisa que eu defendo por princípio. Eu sou membro do Partido Novo, um partido que defende que nós devamos ter um Estado mais enxuto, tá? Porém mais fortalecido. Tá? A Margaret Thatcher, que foi conhecida como a Dama de Ferro, né? Foi a primeira-ministra da Inglaterra, ela dizia algo que eu acredito muito nisso, que não existe esse negócio de dinheiro público. O que existe é o dinheiro do pagador de impostos. Então as pessoas acham que o que é público, enfim, parece que o dinheiro brota, né, do nada, mas não. Então o prefeito da cidade, o dinheiro que está lá é nosso, é de cada taboanense. Né? E outra pessoa que eu tenho como referência foi Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, e ele dizia o seguinte: não se fortalece os fracos enfraquecendo os fortes. Então, esse negócio que nós temos aí, esses programas sociais que também são usados nacionalmente como moeda de troca para perpetuação de poder, porque existem pessoas com saúde, com condição de trabalhar, que estão no Bolsa Família há mais de 10 anos. E nem falo isso, né? Essa semana eu fiquei até revoltado, mas vamos lá. Tá? Então, os programas sociais, eles são importantes, mas eles têm que ter porta de entrada e de saída bem definidas. E aonde nós temos que ter políticas de desenvolvimento econômico, educacional, para que essas pessoas possam ter capacitação e o mercado absorva essas pessoas, para que eles saiam do programa. Claro que tem condições. Então você não tem essa visão. Hoje tem gente negando trabalho na CLT porque quer ficar cobertado pelo Bolsa Família. E a corrente política, sobretudo o Centrão e a esquerda, querem isso, porque é moeda de troca para perpetuação de poder. Quem gera renda, né? Quem então, produz. Nós precisamos de novas lideranças políticas para romper esse ciclo. Volto a dizer, quem precisa de assistência precisa de atendimento. Porém, aqueles que gozam de boa saúde, boa condição laboral, precisam, né, virar a página, se capacitar e ficar independente, tá? E passar o benefício para quem precise e não ficar aliado eternamente. E devia ter um período, né? Eu acho que devia ter um período para a pessoa se equilibrar. Mas equilibrar e ainda capacitá-lo, né? Exatamente. Fica na zona de conforto ali. Existem cidades no interior, né, do Nordeste que o número de beneficiários do Bolsa Família ou qualquer outra bolsa já superou de carteira assinada. Maranhão. Chega a 80%. Maranhão. 80% de pessoas lá são dependentes de programas sociais e só 20%, salvo o melhor juízo no número, que são CLT. Absurdo. Absurdo. Né? Coincidentemente, o estado do ministro Flávio Dino. Né? Eu tive há pouco tempo nos Estados Unidos com a minha família e eu percebi, eu fui visitar escolas, fui visitar a faculdade, fui na Disney, aquela coisa toda. E você vê, o pessoal fala do Trump, mas ele está cuidando do povo dele. Exatamente. Ele não está errado. Nós deixamos a Venezuela invadir o Brasil. Exatamente. Invadir o Brasil. Nós pagamos essa conta. E aí, tudo bem. Tem nada contra, né? Os venezuelanos muito mas eu penso assim, eu nada contra, são seres humanos, mas eu penso assim, a gente ajuda quando tem condições. Então por que dentro da minha casa? Por que então vou sair na rua pegando as pessoas de rua e vou trazer para dentro da minha casa? Exatamente. Tem um amigo que mora em Roraima, justamente ali naquela divisa, ele fala que
É praticamente uma cracolândia que se forma ali nas praças por conta dessa demanda, né? Você vê o ônus que o Brasil está absorvendo, né? Porque o país vizinho se vê no direito, né? De ser ou socialista ou comunista, e nós temos que pagar essa conta. Tá errado mesmo, né? Tá errado mesmo. E aí você vê um país funcionando, você conhece bem, né? O Brasil, né? Todo, né? Eu conheço um pouquinho, mas você conhece muito mais que eu. E você vê os Estados Unidos funcionando, brasileiros que estão direitinho, regularizados, estão felizes. Exatamente. Por quê? Estão felizes e tristes. Porque eles gostariam de estar na terra-mãe deles. Exatamente. Porque a grande diferença, né? Você paga, lá você tem de retorno. Você tem um feedback em termos de... Não digo saúde, que talvez não seja o mote lá principal. Mas você paga, você tem um carro ao contento, você mora numa casa razoável, né? Mas nós temos o Brasil que dá certo. Né? Temos regiões ali como Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo, né? Paulínia. Nós temos Cascavel, no Paraná, que é uma cidade, enfim, pujante, está crescendo bastante. Tinha um aeroporto bem pequenininho. Hoje o aeroporto lá foi considerado o melhor aeroporto regional do Brasil. Olha só. Nós temos Lucas do Rio Verde, enfim, muitas cidades no Brasil que são um modelo. Então tem o Brasil que dá certo. Nós só precisamos nos espelhar nessas cidades, né, que sabem eleger bons políticos, né? E a gente vai prosperar. Eu acho que São Paulo, depois dessa eleição conturbada que teve... Foi bem conturbada. Embora não seja do mesmo partido, enfim, mas eu acredito que o prefeito Ricardo Nunes, com esse sistema de monitoramento, está fazendo uma revolução na cidade de São Paulo. Legal, tá? Muito bom. A GCM, ou polícia, tá? Esse questionamento aí, né? Se é GCM, se é polícia municipal, mas enfim, a GCM de São Paulo, você vê que tem GCM em tudo quanto é lugar que você anda na cidade. Então, é isso. Eu acho que esse efeito, enfim, né, faça ressonância e atinja Taboão, Embu, enfim, nossa região também, para que nós possamos, né, ter mais segurança, enfim. Né. Pegando o gancho que o professor falou, né, em relação à sua experiência, né, por que você está falando de política, tal, a gente tocou no assunto. Quem não conhece você não sabe da tua experiência. Por que você está trazendo uma proposta diferenciada? Mas para a gente chegar nisso, eu queria que você falasse da tua experiência, né, de comissário. Eu estava vendo aqui. Três grandes companhias, as principais, né? Até Varig, né? Olha, Varig. Azul e TAM. Né? Porque quem não te conhece vai falar, cara, quem é esse cara que está falando isso aí? Que experiência ele tem? Vamos começar daí, para o pessoal também entender e a gente voltar um pouquinho. E aí todos os jovens aqui para nossa cidade, aí vai um recado, né, com a minha experiência de vida. Lá em 1997, quando eu voltei da missão na Amazônia, depois que você volta de missão, você tem que seguir sua vida. Com certeza. Os estudos, o trabalho. E num dado momento eu conheci uma pessoa que trabalhava na Varig. E ele olhou para mim, né, o Edson Valflânio, tá? E o Edson olhou para mim e falou, você tem todo o perfil para trabalhar lá na Varig. Eu olhei aquilo, né? Ele tinha recém sido contratado lá na Varig, e eu olhei e falei, puxa vida, achei legal, e fiquei ponderando aquilo na cabeça. Aí, a escala de trabalho dele era bem apertada, eu não reencontrei, e aí eu decidi ir atrás. Naquela época nós não tínhamos celular, não tinha WhatsApp, né? E existia um serviço na telefônica, chama 102, vocês lembram? Então, quando você queria saber o telefone de uma empresa, de uma pessoa, você ligava no 102. Você dava o endereço ou o nome e eles procuravam o telefone para você. E eu liguei no 102 perguntando o telefone da Varig. Olha que coisa. Não tinha internet. Sim. E aí me passaram o telefone e me direcionaram para o RH da Varig. Eu liguei para uma pessoa... E essa pessoa falou, nós estamos aqui com um processo seletivo para agente de aeroporto. E aí ela me deu algumas informações e eu desliguei o telefone. Mas como era um jovem ainda inexperiente, eu esqueci de perguntar o endereço do local, enfim. Aí eu falei, emocionado. Só que eu falei, se eu ligar para ela agora e perguntar o endereço, ela vai poder, é desatento, vai ser um ponto negativo. Eu vou ligar amanhã. E quando eu liguei no outro dia, olha só como são as coisas. Eu liguei no outro dia e a pessoa que atendeu falou, olha, eu tenho uma seleção aqui acontecendo amanhã, 9 horas da manhã, quer participar? E eu falei, claro que eu quero. 96. E aí eu fui, e aí 1990,
A seleção se deu em 1998, na verdade. E aí eu fui, enfim, falei, né, meus dados e tudo, ela me cadastrou lá para a seleção. E aí eu lembro que eu peguei o ônibus Conceição aqui, porque foi lá perto do aeroporto de Congonhas. O ônibus lotado, enfim. E eu cheguei lá, gente, o ambiente estava cheio de candidatos. Todos uma boa aparência, né? Eu era o único negro que estava lá, né? Todo mundo dizendo que fez intercâmbio no Canadá, o outro morou X tempo em Nova York. E o meu inglês foi o inglês do Vandique Freitas, da professora Laura, né? Um beijo, um abraço, professora Laura. E estudando no dicionário e também na missão, né? Praticando com os missionários americanos. Só que tinha um monte de gente que morou fora um tempão. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu me senti tentado a sair, a levantar e ir embora. E aí eu fui vendo que alguns estavam sendo reprovados. Porque quem era aprovado tinha que ir para uma outra sala. E quem era reprovado já ia embora. E um monte de gente que falou que morou fora e indo embora. Eu falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? Mas sabe quando você fala, pô, estou aqui, vamos viver a experiência. E era uma japonesa, uma senhora séria, sisuda, né? E ela falou, have a seat. Tell me about yourself, né? Sente-se e me fale sobre você. E aí eu comecei a falar de mim, né? I was a missionary, I'm a member of the Church of Jesus Christ. E comecei a falar. E ela falou, mas como membro da igreja, as a member of the church, can you work on Sunday, né? Você pode trabalhar no domingo como membro da igreja? E aí eu expliquei, se não for para você simplesmente ganhar mais dinheiro e for do ofício, pode sim. Aí ela falou, interessante. Foi lá, e de repente ela assinou um papel, colocou num elevadorzinho que era tipo corda assim e falou, ó, vai lá embaixo e procura fulano. Aí eu falei, ok. Sabe quando, meio sem entender. Aí eu fui falar com essa pessoa, falou, tá ok, você se apresenta em tal dia para fazer outra parte do processo. Eu falei, mas moça, eu passei. Ela falou, sim, você passou. E aquilo para mim foi algo que, assim, eu nunca vou esquecer. Eu voltei, peguei o São Judas, né, o ônibus, eu chorava na frente de todo mundo, eu não aguentava. Falei, como assim? Né? Eu juntei ferro velho quando era criança na frente de casa para comprar os meus primeiros chinelos. E de repente eu estava num processo seletivo na Varig, no inglês, difícil pra caramba, e eu fui aprovado, cara. Caramba. E aí eu iniciei o curso de comissário de voo, fui aprovado comissário. Na Varig, você tinha que ter uma carência de 1 ano trabalhando em solo para poder ser comissário, e não era toda hora, naquela época abria vaga. Quando deu 1 ano e 3 meses, abriu o processo seletivo, 50 pessoas praticamente se inscreveram de funcionários e só tinha vaga para 5. E um colega meu, ele até entrou comigo na época na Varig, o André Wilson, o Jack, né? Nós apelidávamos ele de Jack, por causa do jacaré do Tchan, né? mas ele era um cara fantástico, né? E o Jack chegou em mim e falou, Duda, era meu apelido, meu nickname na Varig. Falou, Duda, nós somos negros. Será que a gente vai ter essa oportunidade? Eu falei, Jack, o que é nosso, o Pai Celestial vai prover. Nossa, acredita, Jack, acredita, Jack. Então nós fizemos, tá? E de repente veio o resultado e nós estávamos entre os 5. Caramba! Tá? O Jack, ele fala japonês fluentemente. Já desde aquela época. Ele fazia parte do Nippon Service da Varig, né? Que é o serviço para o japonês. A Varig tinha voo para Nagoya, para Narita, no Japão. E o Jack, ele trabalhava no apoio ali no SAE. E é isso. E aí eu fui comissário da Varig, foi uma experiência incrível. Com 6 meses eu já fui alçado para a primeira classe executiva e fui eleito um dos melhores comissários da Varig. Coisa linda, hein, Marcos? Um jovem aqui de Taboão da Serra. Na época não tinha em Guarulhos, né? Exato. Tinha em Guarulhos já na época? Sim. Tinha já Guarulhos? Eu trabalhava em Guarulhos, inclusive, na minha base. Conta algum... Claro, eu sou fã eu adoro mesmo... E conta alguma experiência que você teve dentro de algum voo. Vamos lá. Uma experiência para o pessoal contar. O pessoal gosta dessas histórias, essas experiências de vida, né? Olha, bom, eu vou primeiro falar uma pegadinha que fizeram comigo, porque essas empresas, aviação, enfim, né? Mesmo o exército, enfim, o pessoal gosta de fazer pegadinha com os novatos, né? Batizado? Mas eu era um pouco esperto. As comissárias novinhas, olha que absurdo. O 737, o pessoal falava para elas, olha, vai lá no porão pegar a chave do avião, para o piloto ligar o avião. E às vezes a menina, com medo de dizer, eu não sei, eu não vi isso no curso e tal, descia. Ia lá no mecânico. Às vezes eles faziam ela subir no porão.
Não, o pessoal era meio maluco, sabe? Mas enfim. Só que eles estavam pensando, como é que a gente vai pegar esse cara? Porque eu era já um pouco esperto, né? E aí eu, inocente, olha só, eu falei pro meu chefe que a gente ia só fazer Brasília, Porto Velho, Acre, Brasília, São Paulo, né? E ficamos praticamente uma semana fazendo essas pernas aí no Norte e Nordeste. Enfim, e aí, num dado momento, inocentemente, eu falei, puxa, eu não trouxe meu passaporte, porque a gente não vai fazer voo internacional. Falei, acho que no primeiro dia. E ficou. No último dia, na última perna de voo, vindo para São Paulo, eles falaram, o Silva Costa, que era meu nome de guerra, você foi acionado para fazer um voo para Bogotá na época. E não era a Colômbia não fazia parte do Mercosul, então tinha que ter passaporte. Aí eu falei, como é que é? Me gelou a espinha. Quando chegar em São Paulo, você vai ter que assumir o voo para Bogotá. Aí eu falei, mas chefe, eu não trouxe meu passaporte. Eu falei, cara, não fala nada. Não fala nada, só vai. Eu falei, não posso. Eu tenho que falar lá na base da empresa que eu não posso fazer o voo, que eu não tenho passaporte. Aí ele foi lá, falou com o comandante, e o comandante mandou me chamar. E o comandante falou, vem cá, como assim você não trouxe seu passaporte? Seu irresponsável? Como que você entra numa empresa dessa e não traz seu passaporte? E eu fui lá para trás, a comissária estava chorando. Aí eu falei, gente, eu vou ser mandado embora. Putz, grila tal. De repente, todos se juntaram lá e me chamaram. Que era pegadinha, era brincadeira. Mas, cara, eu falei, nossa. Mas pergunta quando eu esqueci um documento. Imagino. Em toda a minha vida. Porque o tripulante, se você esquece o passaporte, um documento, você não pode fazer o voo. E toma uma baita, enfim, né? Uma ação disciplinar. E, enfim, né? Mas, olha, foi uma experiência singular. Mas um fato... As pessoas, muitas vezes pessoas têm medo de avião, mas assim, a aviação é o meio de transporte um dos mais seguros que existe no mundo. Tá? Eu lembro... Raio derruba? Não derruba. Tubarão você não derruba. Não. Existe até um efeito, um fenômeno natural que chama fogo de Santelmo. Você entra no meio da nuvem e você... E aí, por conta da estática, forma-se um raio e ele envolve o avião todo com aquela luz, com aquele clarão. É um evento que não acontece sempre, mas quando você está nas nuvens e aí por causa da estática, forma-se... Se entrar na internet e falar fogo de Santelmo, é uma coisa muito doida. Eu vi essa semana, duas vezes. Eu vi essa semana um comandante, a visualização desse efeito que ele filmou dentro da... Olha que bacana. Ele teve, você vê isso, né? O seguidor. Espetacular, uma coisa assim. Então, mas eu tive uma vez uma ocorrência, nós tínhamos acabado de decolar de Porto Alegre, se não me engano, e nós tivemos um problema no sistema que faz o aquecimento, refrigeramento, o aquecimento, o ar-condicionado da aeronave e o aquecimento, né? E é algo, vamos dizer assim, preocupante, né? Não podia voar daquele jeito. E o comandante falou, olha, nós vamos ter que voltar imediatamente. E talvez, se necessário, você precisa preparar a cabine. E preparar a cabine é exatamente as pessoas tirarem salto alto, enfim, né? Orientar as pessoas à posição de impacto, se precisar, enfim. Mas não foi necessário. Mas orientei toda a tripulação, foi uma experiência muito bacana. Foi uma das últimas que eu tive na Latam, e aqui vai uma informação de utilidade pública até para as pessoas. Eu estava voando o Airbus A321, né, que é uma das aeronaves maiores que faz voos regionais, né, domésticos e Mercosul. E chegando já em Guarulhos, né, faltava acho que uns 30 minutos para o pouso, eu estava chegando perto da cabine ali na frente e comecei a ouvir uns gritos de criança, de bebezinho mesmo, e de pessoas apavoradas. E quando eu cheguei perto, uma mãe toda ensanguentada, com um bebezinho de colo. E o que aconteceu? A mãe estava dando de mamar e o descansa-braço estava em pé. E a criancinha estava aqui, o bracinho da criança embaixo, a mãe baixou o descansa-braço. A mãozinha da criança estava bem ali embaixo. Nossa. A sorte é que pegou só a pontinha do dedo da criança, mas um bebê, ele tem um batimento cardíaco muito mais acelerado que um adulto. Jorrava sangue. Meu Deus. E a mãe desesperada. Então eu peguei a mãe, levei ela lá para
para a galley dianteira, né? Sentei ela no jump seat, que é o assento de comissários, fechei a cortina, chamei os colegas e aí comecei todo o procedimento para fazer um curativo. E a mãe estava dando mais trabalho que a neném, tadinha, né? Por causa do desespero. Mas deu para dar o atendimento para a mãe, coloquei ela novamente no assento. E aí, quando nós pousamos, o comandante pediu prioridade de desembarque deles, né? Mas muito cuidado, né? Com o bebezinho, colocar a mãozinha ali no descansa-braço e baixar. Mas é gratificante, né? Quando você vê que você fez a diferença para amenizar a dor de alguém, né? O comissário, quando ele está servindo uma refeição, é um momento muito importante para ele observar as pessoas, o comportamento das pessoas. Alguém que esteja numa atitude suspeita ou alguém que esteja passando mal. Eu lembro de um senhor, e isso eu estava lá na Azul, um senhor, eu vi que ele estava suando bastante, enfim, e aí nervoso? Assim, mas suando, você vê que, na verdade, ele não estava nervoso, ele estava passando mal mesmo, que ele começou a desfalecer. E aí eu já chamei a equipe, falei, olha, aquele passageiro do assento X, ele não está bem. E quando eu cheguei perto dele, ele desfaleceu, mas ele era muito grande. Caramba. Então, eu tirei ele do assento, coloquei ele embaixo, abri vias aéreas, foi esse que eu pedi, o cilindro de oxigênio aberto no fluxo de 4 litros por minuto. A comissária aluna pegou o cilindro, me entregou exatamente como precisava, eu coloquei e dali a pouco esse senhor foi voltando e aí tinha uma médica a bordo, lá no final ela veio também dar assistência. O legal é que ele voltou depois, mas você vê, o comissário está ali servindo, mas ele está olhando para a pessoa, para ver como a pessoa está. Isso é verdade. Tá? Que é a função mais importante no serviço de bordo é essa. Tá? Além de servir e deixar a pessoa feliz, mas olhar e perceber as pessoas. Sabe o que eu percebi no voo? que eles, na hora que nós tivemos almoço e janta, 8 horas de voo para Miami, eles serviram primeiro as crianças, depois os adultos. Excelente. A Latam começou a fazer isso. Eu acho porque excelente. Dá tempo de você cuidar da criança, se alimentar. Exatamente. Eu achei muito legal esse procedimento. Muito bacana. Né? E muito bacana. Eu não tinha visto isso, Marcos. Porque normalmente serve todo mundo, né? Aí passa aquele carrinho, aí depois volta recolhendo os lixos, resíduos, não sei o quê. Vou fazer uma pergunta, aproveitar um gancho aqui, sobre o acidente de Chapecoense, do avião de Chapecoense. Aquilo foi imprudência do dono do avião, que quis economizar combustível. E a questão de sobreviver algumas pessoas, foi meia dúzia, não lembro, 8 pessoas, não foi que eles fizeram um procedimento, pôr a cabeça no meio no meio das pernas, foi porque não tinha combustível e não explodiu, não pegou fogo. É isso mesmo? Não sei. É claro, não dá para dizer que não houve a mão divina para salvar essas vidas, tá? É improvável que saísse alguma vida viva dali, tá? Mas o que acontece é o seguinte, uma aeronave, para levantar voo, você tem que fazer o chamado plano de voo. Plano de voo, isso. E no plano de voo, você precisa calcular a rota, precisa saber como é que está a condição meteorológica, aquela aeronave, o que aquela aeronave vai consumir de combustível para fazer a etapa até o destino final, e você precisa somar uma quantidade de combustível para o alternado, você precisa ver qual aeroporto alternado, caso aquela pista seja impraticável, ou seja, se tiver uma aeronave quebrada lá na pista, se tiver mau tempo, então ele tem que ter pelo menos 2 alternados. E ele tem que ter combustível para ir para esses 2 alternados. Você não pode decolar com combustível suficiente só para fazer essa perna. Isso é regra geral no mundo inteiro, tá? E a Lamia, né, que era a empresa, enfim, foi muito imprudente, né? E eles decolaram com menos combustível, vamos dizer assim, do que precisava, praticamente, tá? Por isso deu essa pane seca, e quando acaba o combustível, somente os comandos principais funcionam e por um determinado tempo. Chega uma hora que você não tem energia mais suficiente nem para navegar a aeronave. Então ali eu diria que foi um crime, tá? Foi um crime aquilo, tá? E houveram outros acidentes, inclusive aqui no Brasil,
tá? Eu acho que é importante dizer isso, e hoje estou fora da aviação. Eu tenho uma consideração muito grande por todos os tripulantes, tá, do Brasil, né, e do mundo. Tenho há muitos amigos na aviação, mas esse acidente da Latam, né, que a aeronave da TAM, né, que a aeronave, que a aeronave varou a pista lá de Congonhas. E posso falar um negócio, Marcos? Nesse dia, eu tinha um grupo de alunos do Objetivo que estava marcando viagem. E foi um voado também, eu tive que correr lá para Congonhas. Foi em 2017. Exatamente, tinha um grupo de alunos que ele confundiu, falou que era TAM. Foi uma loucura tremenda aquele dia. O que acontece ali é o seguinte, tá? Você tinha, e isso acontece, inclusive nessa minha passagem pela Latam, eu denunciei isso, né, para a diretoria, e até isso teve um desdobramento bem pesado para mim depois, mas enfim, muitas vezes a aeronave ela tem a condição mínima de operação, né? Tem os itens de manutenção que são chamados itens MEL, tá? E alguns itens são no-go. O que é o no-go? Se não tiver funcionando determinado componente, a aeronave não pode decolar. E a redundância, você tem dois sistemas, isso é para que se falhar um, você tem outro. Uhum. Os pilotos são uma redundância, né? Geralmente é um deles só que está pilotando, o outro está assessorando. Tá. Aí uma outra perna, um pilota, o outro assessora. Tá? E eles vão se revezando. Tá? Uhum. Isso é uma redundância também. Com certeza. Passou mal esse? Tem esse. Tá? Os sistemas da aeronave são a mesma coisa. Então, quando você tem um motor que está funcionando normal e o outro está com reverso inoperante, porque quando eles falam que o reverso está pinado, é porque ele está inoperante. Uhum. Como é que você vai pousar? Na chuva, um aeroporto pista curta. Tá? Eles aumentaram agora, né? Voo lotado, né? Agora você tem uma área que é o EMAS, de desaceleração da aeronave. Tá? Isso é um baita diferencial, poucos aeroportos do mundo têm. Tá? Tem nas duas cabeceiras. Mas, infelizmente, na ocasião não tinha. E são fissuras, alguma coisa desse tipo? Não? O EMAS? Não, o EMAS ele é uma camada, vamos dizer assim, porosa, em que, uma vez que ela vara, o trem de pouso, ele afunda ali e desacelera a aeronave. Caixa de brita, né? Como se fosse uma caixa de brita. Que nem do caminhões que eles têm na rodovia. Da rodovia de exatamente. É o mesmo, a mesma finalidade, tá? E a aeronave desacelera ali, tá? Então, o que aconteceu ali é que a aeronave estava pesada, sem um reverso, enfim. Agora, o comandante, ele se viu pressionado a fazer o voo porque a companhia aérea valida esse item junto à ANAC que permite a aeronave voar dessa maneira. E aí, lembra que na época repercutiu muito, algumas pessoas da ANAC foram indiciadas, mas há um conjunto de responsabilidades aí. Tá? Uhum. Então, aquilo não pode acontecer. A segurança tem que ser o primeiro valor de uma companhia aérea. Com certeza. E eu testemunhei muitas aeronaves na Latam, tá? Que não estavam em condições ideais para voo. Nossa, olha e tinha que voar. Uhum. E tinha que voar, sabe? E aí do comandante que disser, não, nessa condição eu não vou decolar. Ele perde o emprego. Então, é uma situação muito complicada. Eu entendo que as autoridades precisam estar de olho. O Congresso Nacional tinha que fazer algumas vistorias, tá? Nos procedimentos da ANAC, das próprias companhias aéreas. Esse agora, recentemente, da antiga Passaredo, a Voo e Paz, né? Essa aeronave que teve problema no anti-ice das asas, há indícios que estava com problema mecânico ali. Tá? Então, enfim, não dá para você relativizar isso tudo e aconteceu. Não, são vidas que eram para estar aqui convivendo, enfim, com suas famílias. Enfim, é absurdo. É triste. Coincidentemente, nessa época, eu estava voltei a concluir a faculdade de comunicação e a gente fez um rádio documentário sobre esse acidente. E as pessoas, os profissionais que a gente entrevistou, inclusive comissários de bordo, muitos abalados por conta disso, né? Porque justamente o que você falou, estavam num estresse tão grande, né, pressionados e continuavam e inclusive denunciaram
sobrecarga por parte de piloto também, de carga horária, que, né, a gente sabe que acontece também. Isso acontece bastante, mas, enfim, eu faço votos que as companhias aéreas, de modo geral, possam pôr a mão na consciência nesse sentido. Os pilotos, comissários precisam trabalhar com uma boa condição fisiológica, porque uma coisa que a gente precisa ter muito é a chamada consciência situacional. Né? Precisa ter um reflexo muito bom e ficar, enfim, espremendo o tripulante para ganhar mais dinheiro em cima disso, eu acho um absurdo. Mas é isso, né? É algo o caso do jatinho lá, que derrubou o avião da Gol, né? Foi da Gol? Legacy. Também aquilo foi um absurdo também, né? Então, ali foi uma imprudência muito grande, né? Eles terem desativado, né, o TCAS lá, que é o que... as aeronaves, elas têm um sistema, olha que interessante, né? Com o TCAS, a própria aeronave, o piloto automático, elas desviam uma da outra. É transponder? Que eles Isso, tem o transponder, mas o sistema é o TCAS. O transponder é o que sinaliza onde a aeronave está, certo? O TCAS é esse sistema que faz com que as aeronaves desviem da rota uma da outra, a rota de colisão, né? E eles desligaram deles, né? Então, enfim, outra fatalidade. Mas eu vi que também não foi feita justiça como devia, né? Não. Enfim, não foi. Mas é isso. Mas independente disso, né? A aviação é muito... Agora recente teve um helicóptero, um Robson 44, que estava fazendo um voo no oceano. Não sei se vocês viram. E o motor do helicóptero simplesmente parou. E o voo da aeronave transoceânico, né, do helicóptero, você tem que ter insufladores nos esquis para o helicóptero poder flutuar, se tiver que fazer um pouso de emergência na água. Nossa, o piloto foi de uma destreza tão grande, foi lá, pousou na água, cortou os motores, né? Inclusive, não sei se era mecânico ou piloto, quem estava do lado dele também auxiliou. Aí colocaram um bote inflável, tal, dali a pouco foram resgatados. Percebe? Então é muito seguro. Ali, né? Eu sou um amante de helicópteros, né? Nós vimos aqui que você trabalhou para uma grande companhia da América Latina. Eu trabalhei no HBR Aviação. A HBR é um dos maiores helicentros da América Latina como um todo, né? A base principal do HBR fica aqui na cidade de Osasco, atrás ali do SBT. E o HBR é uma referência em aeronave de asa rotativa. A HBR faz manutenção de helicópteros militares de todo o Brasil, né, de São Paulo, do Brasil como um todo, e boa parte das aeronaves, né, privadas que voam também. E é uma grande empresa. Ter trabalhado no HBR, eu trabalhava como gerente de infraestrutura predial e também o atendimento ao cliente, mas foi uma experiência singular. E eu, como amo helicóptero, nossa, foi muito bom. São 4 hangares com uma capacidade média de 60 helicópteros por hangar. Tá brincando. Você sabe que Itaboão é uma rota, né? Sim. Aqui passa muito helicóptero. Muitos indo aqui pro próprio HBR, também ali pro Helipark, que fica ali em Carapicuíba. Aquele que tinha na Eliseu. Que na Eliseu, esse da Eliseu, eu achei que foi esse mesmo que foi lá pro Helicidade, que é do outro lado do Vila Lobos ali, né? E era muito bacana esse aqui, que era o Helicentro Morumbi. Exato. Né? E é isso, né? Nossa cidade é inclusive rota, né, dos helicópteros, dos aviões, enfim. Eu tive uma oportunidade de ficar 5 anos dando curso na Polícia Militar, né? É mesmo? E inclusive aquela logomarca do mapa de São Paulo nas viaturas foi eu que criei. Da Polícia Militar. É mesmo, professor? Que bacana. Fui eu. E eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Campo de Marte dos Águias. Sim. Que é um trabalho maravilhoso. Não, eu sou fã demais dos Águias. Eu conheci um dos primeiros, né, comandantes, né, os coronéis, né, do Águia. E, enfim, é um grupamento exemplar. Quantos resgates eles fazem, né, e patrulhamento também. A gente está para receber o Major Palumbo aqui. Então, olha aí, que bacana. Sério mesmo? Olha que bacana. E você vê o trabalho, o local que ele acaba pousando aquele helicóptero, né? Condições, né, que você fala, é fantástico, né?
Então, foi um momento muito legal que eu fiquei na Polícia Militar dando curso, 5 anos aí, foi muito legal. Que bacana. Mas olha, você vê, né, Marcos? Olha quanta história que você tem. Ainda tem o fato de ele ter trabalhado com a Valentina Caran no ramo Valentina Caran. Fala Dá para falar rapidamente dessa Naquela época que a Varig estava, infelizmente, né, em declínio, eu falei, poxa, eu preciso buscar um novo rumo para mim, né? E a Valentina, puxa, você tinha outdoor da Valentina por São Paulo inteiro, não tinha aquela lei do Kassab, cidade limpa, então tinha muitos outdoor da Valentina, né, e também as propagandas, e eu sempre gostei de imóveis também, e então um dia eu liguei lá para a Valentina Caran, para o escritório dela, deixei um recado com a secretária, e aí no fim de, era noite já num dia, a Valentina me liga, né, ela tem uma voz marcante. E aí ela falou, pois não. Eu falei, ô Valentina, né? Me apresentei, eu gostaria de te conhecer. Ela falou, pode vir aqui. Marcou uma agenda, fui lá. Poxa, aí nasceu uma amizade muito grande, né? Eu tenho um carinho muito grande. Já me convidou para ser assessor da presidência. Olha, então, que legal. Quando eu não estava voando, nos meus dias de folga, eu trabalhava com ela na Paulista. E ela me levou para visitar, enfim, né, prédios com clientes grandes. Eu lembro que a diretoria da Caixa Econômica Federal, uma vez estava buscando um prédio, ela me levou para acompanhar a visitação. Ela me treinou, cheguei a me formar corretor de imóveis também. Fui gerente da unidade dela lá em Indaiatuba. Um abraço, né, um beijo grande para a Valentina Caran. E é uma grande corretora de imóveis. A Valentina, ela plantava tomate lá na região de Montemor. E tinha o sonho de ser atriz, né? Ela veio para cá, acho que com 18 anos, se não me engano, para São Paulo, para tentar a vida, enfim. E aí ela foi trabalhar vendendo, se não me engano, livros, enciclopédias, enfim. E aí uma imobiliária chamada Bolsa de Imóveis de São Paulo, o proprietário, se não me engano, viu nela um potencial grande e convidou ela para trabalhar com imóveis. E logo de início ela teve um sucesso danado, e aí montou a própria unidade dela, e é esse sucesso aí que vem há décadas, né? Ela é conhecida inclusive como a rainha da Paulista. Né? Exato. Você vê quanta história. Sim. E o Gui está me avisando aqui, dando toque. Olha o nosso tempo, como passou. Né? Passou rápido. Mas, Marcos, nós temos uma surpresa para você. Opa. Todo final do programa a gente tem uma surpresinha que eu acho que você vai gostar. A gente faz um ping-pong. É mesmo? Vamos lá. Eu falo uma palavra e você bate pronto e solta. Pronto. Vamos lá. Sociedade. Desenvolvimento social. Família. É tudo. Educação. É fundamental para o nosso crescimento. Jovem. Nossa esperança. Política. Renovação. Mãe. Vida. Por fim, Taboão da Serra. Nossa esperança também. Oh, parabéns! Muito bom, viu? Professor Luizinho, muito obrigado. Marcão. Satisfação enorme. Olha, eu vou falar para você, Marcos. Você fala bem, manda bem. Eu fico muito triste que você não esteja cuidando da nossa cidade. Olha, independente. É o que eu falo. A gente sempre tem que torcer por quem está governando a cidade, mesmo a gente... Porque é a mesma coisa, eu estou dentro do avião, eu não vou torcer para o piloto, senão, né? Então a gente torce muito, mas é uma pena você não poder estar aí ativo nesse sentido. Mas você está ativo. Sim. Você continua fazendo o seu trabalho. Eu vi a matéria lá falando da praça, né? Que também... tudo tem que ser, eu acho, feito um plebiscito, saber, né, a opinião do povo. É que nem aconteceu com a BR, né? A BR tinha que escolher um nome, já que quer mudar, mas vamos escolher um nome para alguém que represente alguma coisa para a cidade. Exatamente. O que acontece, Marcos, né, e professor Luizinho, é que o prefeito não é o dono da cidade. Né, o que tem acontecido, os últimos prefeitos têm agido como se fossem os donos da cidade, e não é por aí. Né? Taboão carece de esporte, cultura e lazer. Então nós temos um Parque das Hortênsias totalmente abandonado. Que a minha proposta, como candidato a prefeito, é trazer iniciativa privada, como foi feito no Parque do Ibirapuera, como foi feito no Vila Lobos,
para explorar o parque, porém revitalizar, transformar o parque. Algo interessante de se fazer ali, uma grande obra, é você pegar aquele estacionamento do Parque das Hortênsias e colocar o estacionamento no subsolo e estender o parque até ali à frente. Olha quanto espaço você vai ganhar. Construir um aquário lá em cima, um grande aquário. O lago do parque, construir uma ponte de madeira em cima para que as crianças possam ver o peixe, enfim. Tem tanta coisa linda que dá para fazer. Mas você sabe que eu fui uma das pessoas, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um leão. Tinha o leão. Eu fiz um abaixo-assinado com meus alunos para tentar salvar esse leão. Olha aí. E ele morreu. Pois Morreu de fome. De subnutrição. Tinha lá o chimpanzé, se não me engano, a Duala. Até tem uma história engraçada da Duala, rapaz. Uma vez a Duala fugiu. E aí tinha uma pessoa lá, eu não sei se funciona na prefeitura, que tinha uma deficiência na perna. E disse que quando a Duala fugiu, essa pessoa correu como se fosse um atleta. E dizem que a Duala fez um milagre lá. Mas o Parque das Hortênsias teve muita história bacana na época que era um zoológico ainda, né? E infelizmente, fruto dessa política velha, deixaram abandonar o parque. Mas o desejo nosso é resgatá-lo um dia, né, se for da vontade dos taboanenses. Porque essa política velha como está, eu não tenho esperança de que vão mudar muita coisa, não. Mas nós vamos, se Deus quiser, fazer alguma coisa. A gente tem que continuar fazendo nossa parte. É que nem a história do incêndio da floresta. Você sabe, né? Do incêndio da floresta, do passarinho. Você vai lá, pega a gotinha, joga, né? E cada um faz a sua parte. É isso mesmo. Aí, Marcos, o que você... Parabéns, Marcos. Parabéns. Marcos é uma surpresa. Assim, tenho que agradecer. Você é uma pessoa que fala fácil. Obrigado, você passa transparência. E o taboanense precisa conhecer mais a história do Marcos, né? A gente deu uma palhinha aqui, né? Para o pessoal conhecer, mas... Obrigado pelo espaço. E parabéns também por trazer a Unip aqui para Taboão. A Unip, eu comecei a faculdade de Direito lá na Unip, no Campos do Vergueiro, né, como eu falei. E a Unip é uma grande instituição. Eu sei. O pessoal até brincava, né, que a Unip era fácil entrar, difícil de sair, porque você tinha conteúdo de verdade. Né? Tive grandes professores, o professor Fábio Paino, que foi reitor da Unip Barra Funda, enfim, e hoje ter a Unip aqui, graças ao Senhor, é algo que nos engrandece como cidade, ter um polo da Unip aqui em Taboão da Serra. Meus parabéns. Agora no mês de maio, começo de maio, do feriado, eu fui na antiga Educar, né? Agora é Bet Educação, né? Que é a maior feira de educação da América Latina. Olha aí. E o Objetivo completou 60 anos. A história do Objetivo da Unip começou com o João Carlos de Gênio, médico, com o Dr. Drauzio Varela, numa garagem, dando aula para quem queria entrar em medicina. Inclusive o filme Carandiru, quem editou foi o Objetivo. É mesmo? Foi o Objetivo que fez o filme, e o médico é o Dr. Drauzio Varela, o médico do filme Carandiru. Então é uma história que eu falo, a instituição é uma instituição que realmente sólida, né, que pensa na educação. Mas a gente vai continuar lutando. É isso aí. E é isso aí. Fechamos mais um. Quer deixar os seus contatos aí para caso o pessoal queira mais informações aí do seu trabalho? Rede social. Aí pela frente. Vamos contar com o Marcos Costa nas próximas eleições? A minha rede social é Marcos Costa SUD, né? Marcos Costa Sud. E quem quiser dar um alô lá, enfim, fazer alguma pergunta, sugestão para a cidade, a gente pode debater a cidade. Eu gosto muito de tratar, né, dos temas aqui da nossa cidade. E desejar sucesso aí para a nossa cidade, para vocês, para o podcast de vocês. Obrigado. A apresentação o merchandising aqui, o comercial que vocês fizeram, o Marcos, nossa, é um baita comunicador também. Né? Professor Luizinho também. Obrigado. E estava faltando em Taboão da Serra um podcast assim, com essa qualidade de vocês. Meus parabéns. Obrigado. E, o que faz o sucesso são exatamente os convidados que a gente traz aqui também. E nós vamos pensar isso, trazer uma segunda parte aí da história do Marcos. Tá bom, podemos contar com o Marcos Costa nas próximas eleições. Claro. Olha, estamos trabalhando para isso. Eu acho que cada campanha que a gente participa, você amadurece. Sim. E o que eu aprendi é que o povo vota no candidato mais famoso, né? O que aparece bastante. Eu acho que é o desafio nosso aparecer
me fazer conhecer, ser conhecido pela cidade, né? É uma lição que eu trago dessa eleição. E vamos ver o que o futuro nos reserva aí, né, Marcos? Desejamos sorte aí para você. Obrigado. Vou fazer os agradecimentos finais, vamos lá? Começando aí pelo Ecos. Isso. Mais uma vez, né, falando para você que quer tirar do papel o seu projeto de videocast, podcast, webinário, videoaula, tá aqui, ó. Ecos Studio, aqui dentro do Polo Taboão, onde você pode realmente tirar do papel todo o projeto que você tem, desde a concepção, a gente ajuda no roteiro, desenvolvimento do logo, enfim, o que você precisar, estamos à disposição. Lembrando também que o podcast, o Ecos Studio, está aqui dentro do Polo da Unip Taboão. É isso aí, Marcos. Você quer fazer uma graduação, realmente é aqui na Unip de Taboão da Serra, né? O seu futuro depende da escolha se você faz agora no presente. É tão bom ter um convidado que conhece o trabalho da Unip, né? Agradeço mais uma vez pelos elogios, né? Legal. Então, você que realmente quer buscar o seu diploma com qualidade, fala que assistiu o nosso programa aqui, fala com a Cristina, você vai ter um desconto super bacana. Invista, acredite na educação. Nós precisamos acreditar na educação. É o caminho para o nosso sucesso no nosso país tão querido, que está sendo judiado um pouquinho, mas nós somos fortes e vamos passar por isso, não é verdade? E vamos falar da HelpCell? Isso. Agradecer o Robson mais uma vez, a parceria, Robson. Você que precisa realmente cuidar do seu celular é na HelpCell. Falando agora sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. Tela quebrada, bateria ruim, HelpCell resolve. Serviço rápido, peças originais, qualidade garantida. Anote o WhatsApp 11 9 37 34 9952. Seu celular novo sem complicação. Assistência técnica até em 4 horas. HelpCell, chama e resolve. Robson, um grande abraço e... Pensou no celular, é na HelpCell. Vamos falar da P4 Negócios Imobiliários mais uma vez, que tem a solução perfeita para você, né, que quer adquirir o seu primeiro imóvel e fazer aquele upgrade no seu imóvel também, né, mudar para um imóvel um pouquinho maior. Assessoria completa em financiamento imobiliário com todos os bancos para garantir as melhores taxas e, é claro, condições do mercado. E o melhor de tudo, hein, você não paga nada até a emissão do contrato. A assessoria especializada te acompanha em cada etapa. Para de perder tempo aí procurando financiamento ideal, conte com os serviços da P4 Negócios Imobiliários. Entre em contato agora pela P4, número 37392567 ou pelo WhatsApp 957431375 ou pessoalmente na rua Amaro Cavalheiro, número 3347, Parque Pinheiros. P4 Negócios Imobiliários, imóvel certo na hora certa para você. Sem complicação. Sem nenhuma complicação. Isso e sem complicação também a Adler, que é uma baita consultoria. Um grande abraço aí para o Alberto, né, que está sempre dando aquela força para sempre. Sempre que a gente precisa de uma dúvida, aí tirar alguma dúvida em relação à assessoria, consultoria em negócios imobiliários e também soluções contábeis, a gente conta ali com o serviço especializado do Alberto, soluções contábeis que impulsionam o seu negócio. Na Adler Consultoria, oferecemos, olha só, assessoria contábil simplificando a sua gestão financeira, consultoria estratégica, planejamento fiscal e tributário sob medida, regularização de empresa, deixe a burocracia por conta da Adler. Entre em contato agora, 36824243, dependendo do horário, se você estiver no horário comercial, ou então pelo site adlercc.com.br. Adler Consultoria, parceiros do seu sucesso financeiro. Cuidar da saúde da sua empresa, né? Exatamente. Isso é importante. Que é uma parte burocrática chata, né? Mas o pessoal do Alberto, a equipe realmente sensacional. Vamos falar de Ótica Visão, um grande abraço para o Marcelo, nosso parceiro, inclusive do Conecta, né? Pensou em Ótica Visão, veja o mundo com clareza e estilo. Na Ótica Visão você encontra lentes de alta qualidade para todas as necessidades, armações modernas e confortáveis. Isso é importante, hein, gente? Atendimento personalizado, exame de vista no local. Sobre loja, você já vê o que você precisa. Cuide da sua visão com quem entende do assunto. Entre em contato pelo telefone 11 940 87 5858 ou vá na loja pessoalmente, na rua Ernesto Rosa da Fonseca, número 219, Taboão da Serra. Ótica Visão, mais do que óculos, uma perspectiva de visão. Você quer chegar longe, meu querido? Fala com o Marcelão lá. Marcelo que está sempre acompanhando a gente pelo YouTube. Ele sempre está fazendo os comentários dele. Obrigado mais uma vez, né, Marcelo? Isso aí, grande abraço. Dá uma aula Marcelo. de optometria, né? Exatamente. E é o que a gente fala, né? A gente só realmente faz mexendo aquilo que a gente consome. Meu óculos também é de lá. Os nossos. É isso aí. Eletrificar, vamos falar de Eletrificar, comércio de ferragens, ferramentas e produtos para manutenção. Na Eletrificar temos tudo para o seu projeto elétrico. Materiais elétricos de qualidade para instalações super seguras, iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes, cabos, disjuntores, tomadas e muito mais, com garantia, o que é melhor, em grande variedade. Tudo isso com atendimento personalizado, que é o que a gente gosta de destacar também. Preços competitivos,
claro, produtos das melhores marcas do mercado. Ligue já 4557-2201, 4557-2201, ou vá pessoalmente, dependendo do horário, se você estiver assistindo, na Elias Iasbeck, 2775B, em Budas Artes, eletrificar energia para eliminar os seus projetos. Fechamos? Puxa, fechamos. Aliás, vamos fazer o nosso brinde tradicional. Mais uma vez, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pela... Esperamos, né? Vê-lo mais vezes aqui. Amém. Gente, água. Gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, nós trocando ideias. Obrigado, Marcos. Obrigado, parabéns também, né, pelos sexagenários, 61 anos, né? 61. Obrigado ao Gui, obrigado à Sofia. Parabéns. E você que está nos acompanhando. É tão importante realmente fazer o que o Marcos está falando aqui. Cada um fazer a sua parte. Nós temos condições de fazer a nossa cidade melhor. É isso mesmo. Isso aí, gente. Ficamos para um próximo Trocando Ideias. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.